ok? Nós iremos falar hoje sobre isso, o lava-pé. Há um texto e um contexto que antecede esse lava-pé. Jesus não foi ali lavar o pé à toa dos discípulos, né? Houve uma argumentação, eu digo um princípio de discussão antes, em que levou a Jesus a lavar os pés dos seus discípulos. Ora, a Bíblia diz que ele não teve usurpação para ser igual a Deus. Você imagina, Jesus ele tinha a totalidade de Deus, ele tinha a totalidade também de ser um ser humano. Você imagina, Deus veio na terra e lavou o pé da humanidade. Que exemplo melhor a gente tem sobre isso. Hoje fizeram umas perguntas para mim. Eu devo estar falando bem fanho, né? O nariz está todo congestionado. Estou com voz de fanho. Alguém está me ouvindo? Eu falei sobre um balde de água. Alguém trouxe balde de água? Trouxe? Quem trouxe? Levanta aí o balde de água. Cadê? Está lá no carro? Quem trouxe? Um monte de pessoas. Eu falei, eu não vou ficar robótico ali falando, fazendo um culto engessado. Se o Espírito Santo tomar e você quiser fazer, você faz, né? Entendeu? Mas por que eu não coloquei isso como um argumento talvez fixado para nós hoje? Porque tem muita gente, irmão, fazendo a parte prática, mas do ato, mas na verdade depois do ato não desenvolve e não continua com o ato. Tem muita gente pregando e não vivendo a pregação. Tem muita gente cantando e não vivendo o que canta, né? Eu falei pro meu filho hoje, falei assim, tem uma música do cara, como é que é? Por ele, para eles, são todos, como é que é? Por ele, não sei o que. Vocês estão piores que eu, gente. Peraí, como é que é? Eu esqueci a música. É ele, por ele estou gastando a minha vida. Eu falei, gente, que mentira, gastando a minha vida. Dor de barriga, o crente fica em casa, gastando vida como? Falta culto por cansaço, para com essa mentira. A gente está muito longe daquilo que a gente canta, irmãos. Estou gastando a minha vida, o cara não é nem dizimista, irmão. Que hipocrisia, irmãos. Eu vim hoje falando um caso teste, até ficou até calado, ele está em show, pensando assim, calma pai. Eu falei, não, estou falando sério. É uma galera hoje que está mais no louvor, não sabe o que está cantando. Por ele estou gastando a minha vida. Cadê o cara gastando a minha vida? Cadê você? Não deu vontade de ir. Que gastando vida, irmão? Que evangelho é esse do teu jeito, irmãos? Aí o cara fala, tem uma parte que ele diz assim, estou desprendendo minha riqueza, alguma coisa como alegria. Fica desempregado, o cara não vem para o culto. Estou perdendo tudo por amor e com alegria. Fica desempregado, desabandona Jesus, irmãos. Que mentira, irmãos, que mentira. Então por que eu não coloquei o balde e a toalha como algo? Porque não queria que fosse mais rituais. Na verdade o assunto não é nem isso. O assunto foi um assunto claro, lógico, porque essa prática eu vou explicar já como que acontecia. E o que acontecia em toda a casa que recebia algumas pessoas. Pronto, para o judaísmo, como não tinha rua asfaltada, eram ruas cheias de pedras e barro, toda a casa tinha que ter de pratos, lá na casa, lá, uma vasilha para se lavar os pés do viajante. Gênesis capítulo 18, quando o Abraão recebe os anjos na sua tenda, quando os anjos fazem a promessa para Sara, eles estão para destruir Sodoma e Gomorra, o Abraão diz para eles assim, espera aí que eu vou cozinhar um cabrito, um guisado, pegar uns pães e vou pegar um pouco de água para lavar os seus pés. Saindo dessa passagem, Gênesis 19, os anjos chegam em Sodoma e Gomorra, ficam na praça, o Ló oferece para eles uma hospedagem, e o Ló diz para ele, vamos manter minha casa para que eu possa lavar os seus pés. Então era algo serventia, algo no qual poderia servir alguém após uma jornada. O que a gente faz nessa tipologia no nosso dia de hoje? Chega alguém cansado na tua casa, a primeira coisa que você faz, quer um copo d'água? É ou não é? Você está servindo a pessoa dentro da sua cultura. É a mesma coisa que lavar os pés. Qual era o lava-pé ali? Era uma questão de higiene, veio cansado, com o pé batido. E o que a gente faz para refrigerar a pessoa? A gente lhe serve com uma cultura. Se fosse comigo seria, quer um café? Seria lógico, né? Sim ou não? Quem é da Coca-Cola aí? Quer um copo de Coca-Cola? Aí, tá vendo? Vai ficar com sede, né? E hoje nós iremos falar dessa cultura do lava-pé. Ninguém aqui está proibido a não lavar o pé de quem você quiser. É um ato de honra de servir. E quero quebrar aqui um pensamento, uma linha
Eu nunca compactuei dela achando que somente o superior lava o pé do inferior. Jesus não vai dizer sobre isso. Ele diz fazer isso uns aos outros, ok? Então prefiro ficar com a Bíblia e vamos mergulhar. Fale conosco nessa noite, Senhor. Desliga tudo que é lá de fora, tudo que traz inquietação, preocupação, queremos lançar sobre ti agora. O Senhor diz, lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, porque o Senhor cuida da gente. Cuida de nós hoje, Senhor, com essa palavra, que ela possa nos alimentar ao servir, a ser útil, a estar vivo. Nos abençoe hoje com todo o entendimento possível. Assim te oramos, em nome de Jesus. Por favor, acompanhem comigo em João, capítulo de número 13. Trabalhamos João também domingo, não foi? Sobre a Santa Ceia. E esse episódio, ele terminou a Santa Ceia. Atenção, hein? Terminou a ceia. Judas foi trair Jesus. Nós sabemos que os discípulos não sabiam que havia essa traição. E agora Jesus fica com os 11 ali. Então ele não está lavando o pé de 12 não, tá? E nem está lavando o pé do traidor. Ele está lavando o pé de 11. Vamos lá, por favor. João, capítulo de número 13, verso 1, Arthur. Mais velocidade, Arthurzinho. João 13, verso 1, por favor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e amou até o fim. Estava a hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, o filho de Simão Iscariote, que traía Jesus, ou a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria também para Deus. Assim levantou da mesa, tirou a capa, enrolou numa toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Quando chegou a hora de Simão Pedro, ele lhe disse: Senhor, não vai lavar os meus pés? O Senhor vai lavar os meus pés? Não quero, retrucou. Jesus respondeu, no verso 7, você não entende agora o que estou fazendo, Pedro, mas algum dia você entenderá. Lavar os meus pés, Senhor? De jeito nenhum, disse Pedro, protestou. Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou, Senhor, então já que é para ter comunhão, lave meu pé, lave minhas mãos, lave minha cabeça, lave meu corpo todo. Pedro exagerado, né? Jesus respondeu, a pessoa em que tomou o banho por completo só precisa lavar os pés, para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu, como disse, nem todos estão limpos. Depois de lavar os pés, vestiu a sua capa novamente, retornou ao lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e Senhor. Sim, vocês têm razão, porque eu sou. Uma vez que eu sou o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês. Vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei um exemplo a ser seguido. Façam isso como eu fiz. Eu lhe digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro mais importante com quem envia. Agora vocês sabem dessas coisas e serão felizes se as praticarem. Palavra de Deus para nossas vidas. Quem reconhece isso, glorifica o nome do Senhor com seus aplausos. O texto começa para nós colocando uma data. O que antecede isso? Provavelmente quinta-feira. Jesus vai ser entregue e o processo da tormenta, da crucificação na sexta-feira. Vai morrer no final tarde, a noite virou dia. Então entendemos aqui que ele está na quinta-feira. Terminou a Santa Ceia. Terminou a Santa Ceia, acabaram de comer. Há uma discussão agora antológica por disputa de liderança. Jesus anuncia que ele vai partir e todo mundo falou assim, quem vai ficar no lugar dele? Eu quero ser líder, semeei muito, eu quero esse ministério. Agora sou eu que vou responder, vocês não dirigir a mim. Imagine que a mesa é tomada em uma discussão. Aí nesse meio que a mesa é tomada em discussão,
Jesus levanta, você pode ver que o texto é claro, ele levanta do lugar onde ele está. Fiz essa tipologia na Santa Ceia que estava aqui. E no verso número 4, ele levanta, e olha só o que diz o verso 4. Assim levantou da mesa, tirou a capa, enrolou a toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar o pé dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava na sua cintura. O que ele mostra para a gente? Um exemplo na prática. Dentro da problemática que nós estamos nessa mesa, onde há os 11 discípulos e Jesus, uma discussão por disputa de liderança, quem agora vai falar em nome dele, né? Quem tem o poder na ausência de Jesus. Jesus quis não adverti-los, porque se não aprenderam com 3 anos, não vai ser agora, mas ele quer agora fazer na prática. Ele vai fazer uma posição, ou uma postura, ou um trabalho cujo qual a pessoa mais desprezada de toda a casa o faria. Lavar os pés era uma função de uma escrava. Alguém que fica naquela casa, em que é escrava daquela casa, na faxina, na limpeza, e essa pessoa, tempos bíblicos atrás, era a pessoa que lavava o pé de todos os convidados. Então nessa casa certamente tem alguém para fazer isso, para lavar os pés. Se não, já foi lavado os pés, porque era um costume judaico, lavar pé e mão, pé pela viagem e mão para comer. Então certamente ele já tinha lavado. Mas Jesus vai lembrar o que eles fizeram e dizer assim, ó, fizeram, lavaram o pé, mas não entendeu nada sobre liderança ainda. Passaram por encontro, por reencontro, fruto fiel, mas não entenderam o que é liderar, não entenderam o que é servir. Após ser lavado, após tomar a ceia, Jesus volta com o mesmo ritual, falando as mesmas coisas, só que agora na prática. Só que a diferença é qual? Pergunta para mim, qual a diferença? Não é uma escrava fazendo, quem está fazendo é um mestre da galera. Agora é ele fazendo esse ritual. Agora é ele limpando um pé, de 1 a 1. Lembrando que o Judas já está traindo, já foi lá se vender as 30 moedas de prata, resta 11 discípulos, e ele começa a lavar o pé de todos eles. Só que o texto traz uma analogia do cara que sempre se destaca em todos os eventos, que é o nosso querido amado Pedrão. Pedrão foi destaque na ceia fazendo um sinal. Pergunta quem é que vai trair. E agora o Pedro está também naquele momento nostálgico dele, né? Jesus revelou para todos que ele vai trair 3 vezes antes do galo cantar. E o Pedro agora, chegou a vez dele. Quando o texto mostra para a gente, no verso número 6 e 7, que chegou a vez de Pedro, o que eu entendo? Ele lavou o pé de todo mundo e o último era quem? Pedro. Aí Pedro ficou calado com todo mundo. Vai lavar, quando chegar na minha vez ele vai escutar umas boas. Não vou deixar não. Quer se diminuir para mim? Não, ele é meu mestre, ele é meu Senhor. Só que na teoria estava bacana, Pedro. Estava muito bacana na teoria. As suas defesas, Pedro, de colocar lá resposta onde não tinha resposta. E vocês, quem dizem que vocês são? Ah, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Beleza. Beleza. Quem é você? É um fantasma? Ah, sou eu, Pedro. Se é tu, manda que eu vá andar sobre as águas. Beleza. Então a gente vê um fluente de Pedro, de erros e acertos. Coisas bizarras, ele erra. Coisa difícil, ele acerta. Ele acertou a revelação. Jesus falou, ele não foi carne nem sangue. Ou seja, momento espiritual de Pedro. Saiu da carne e o Espírito tomou conta dele. Pedro fala, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele falou, tu és Jesus. Ele falou, tu és Cristo. Quando ele falou, Cristo não é Jesus. Jesus é o que nasceu de Maria. Cristo é o que viera para morrer por todos, para ser crucificado. Então ele estava naquele momento tendo a revelação do que Jesus veio fazer. Do que ele veio fazer. Se você ficar fazendo assim, essa cosquinha, ela vai dormir no culto. Ela não vai cantar para a gente. Aí o verso número 6 diz assim, ó. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, ele lhe disse, Senhor vai lavar os meus pés? Imagine o susto de Pedro. O Senhor vai lavar os meus pés. Pedro quis paralisar nessa mesma hora. Se você ler esse texto, com os argumentos que o Pedro tem, o Pedro deve ter feito assim, não vai lavar não. Quem já passou no reencontro lá? Alguém tenta pegar o seu pé? O que você faz? O que você faz? Porque você é um Pedro. O que você faz? Você não tira o pé? Quem foi para o reencontro? Por favor, levanta a mãozinha. Quem foi para o rei? Quem foi para o rei? Sérgio não foi? Quem foi para o rei? Levanta a mão lá em cima. Quem tentou tirar o pé? Faz assim, ó. Eu, pastor, sem gração aqui, ó. Faz assim, ó. O que você faz? Igual o Pedro. Não vai lavar meu pé, não. Não vai lavar, não. Faz ou não faz? Faz. Porque a gente acha que a gente está pronto. Jesus, quando vai advertir Pedro, ele fala assim, Pedro,
ainda vai crescer muito. E quando tu crescer, ganha os seus irmãos, discipula os seus irmãos. Sabe, irmãos, a pior fase da nossa vida é a gente achar que sabe tudo, a gente achar que já é o tudo, não precisa de nada. Pedro ali nesse momento, ele tira o pé. Jesus, eu sou muito crente para acreditar nessa cena. Quem acredita que Jesus joelhou perante a Pedro e tentou pegar o pé dele? Quem acredita nisso aqui? Você estava lá, não? Hã? A gente pode pensar, né, gente? Porque de uma coisa lógica, quem for para o reencontro? Pelo que você fez, e ser humano é ser humano em todas as épocas, né? Você imagina, alguém chegou perto de você e falou, faz. Aí você, não vou fazer, é o Pedrão, né? Eu imagino que Jesus joelhou, pegou, ia lavar, o Pedro levantou e falou, não, o jeito dele, eu consigo entender. Eu acho que quando eu chegar no céu, quando eu ouvir a voz, eu falar, Pedro, de olho fechado eu vou acertar quem é ele. Não tem como, está comigo aí não? Devia estar com Jesus. E aí ele diz assim, levantou da mesa, ok? Aí o Pedro, quando chegou a vez de Simão Pedro, ele diz, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Irmãos, são fases da nossa vida. Quem já achou que é maduro depois de 10 anos no Evangelho? Ninguém. Já 10 anos no Evangelho, acho que é maduro. Mas quantas vezes depois que você achou alguma coisa, você falhou? Cara, a gente acha que é tempo, né? A gente acha que é o tanto de livro que a gente lê, as faculdades que a gente fez, a gente acha que é o nosso diploma. Existe uma diferença, irmão, entre o diploma que você estuda para obter e o tempo de vida que você gasta com as pessoas. As pessoas nem percebem, mas quando elas começam a trabalhar na obra de Deus, quando ela começa a lidar com célula, com pessoas, ali está a faculdade dela. Muitos não entendem e acham como um problema. As pessoas me dão um trabalho, não, elas estão te dando experiência, irmãos. Porque antes de um médico atuar, ele é resiliente. Antes de um médico atuar, ele está lá, uma resiliência dele, fazendo um testezinho dele, pegando um monte de problema. O que aperfeiçoa a gente para a gente diagnosticar que aquela doença que, quando eu estiver com o meu consultório, quando eu estiver habilitado a cuidar de pessoas, como é que eu vou testificar que aquela pessoa está com aquela enfermidade? Foram os problemas que eu curei no passado. Foram as pessoas que passaram pelo meu gabinete. Foram as pessoas que passaram no meu consultório. Você está entendendo o que é isso, irmãos? Fala para o vizinho do seu lado, está na faculdade, irmão. Nunca enxergue pessoas como problemas. Elas são processos que irão alavancar a nossa vida. Dá um abraço no seu problema do seu lado. O mesmo abraço que você está dando também, esse problema também amanhã é o teu diploma. É ou não é? De repente você está abraçando o teu problema chamado casamento, marido e esposa. Mas amanhã você está curando casais. Você está entendendo? Amanhã você cura casais, irmãos. O que é problema para você hoje, amanhã pode ser um remédio para outros. Vamos caminhar aqui? Jesus respondeu, você não entende agora, a maioria de nós somos assim. Vejam bem, lavar os seus pés de jeito nenhum. Lavaram meus pés de jeito nenhum. Protestou Pedro. Irmão, o que é um protesto? É alguém que levanta contra na frente de todo mundo. Não vou deixar, já falei que não vou deixar. E quem foi no encontro de novo, levanta a mão. Quantos servos veio falar contigo? Junto. Aí você só obedeceu quando foi um pastor lá e falou, pisa. Até soltei a pérola aqui. Quando chegou alguém em que me impõe respeito, o que você falou? Vou fazer. Na marra, mas fez. É ou não é? Quando há um protesto aqui, há alguém retrucando o processo do discipulado. Não, porque tem que ser do meu jeito. Eu não quero que lava isso. Não. Eu não quero que faça isso. Não gosto desse jeito. Para que isso tudo? Para que Jesus vai lavar o pé do discípulo, irmão? Sem necessidade nenhuma. Tinha uma escrava naquela casa. Há processo na nossa vida, se a gente não tivesse retrucado ou deixado passar, estaríamos aprovados já há muito tempo. Quem retarda a nossa aprovação? Somos nossos questionamentos. Todos nós somos aqui, protestantes igual a Pedro. Não vou fazer. Quando o texto diz protesto, não quero, não vou, ninguém dom no meu nariz, ninguém me manda. É o que aconteceu com ele. Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá comunhão comigo. E é bem assim mais ou menos. Quem vai para o reencontro? Quem já foi? O que a gente fala? Se não fizer, vai daqui.
sempre erra, a Bárbara que sabe. É bêntico, frase. É? Bete, frase. Deus fala do meu jeito de Bangu. Bete, frase. Faremos todo. E se não fizer, não terá parte comigo. Se não fizer, Jesus falou, não tem parte comigo. Aí Pedro pegou. O que é não tem parte comigo? Ele veio para o reino, ele nasceu, discipulou os caras, falando a vida inteira de um reino, né, existente, o reino de Deus, a implantação, a conquista, tudo. Aí nessa que ele retrucou, e para Jesus pegar pesado assim, atenção irmãos, para Jesus pegar pesado assim, é que o Pedro estava decidido a não deixar ele lavar. Aí Jesus falou, então tá bom, você não quer? Também não vou te levar. Não, então lava. Mas faz o seguinte, aí ele quis dar uma de bonzinho, Pedro, né? Lava o pé, lava a mão, lava a cabeça, lava o corpo todo, Jesus. Não entendeu nada. Eu entendo isso como uma parte, talvez, de Pedro, de zombaria, pode dizer. Porque para todos foi um pé, e Pedro queria algo a mais. O Pedro, na verdade, ele quer literalmente. Aquela palavra, irmãos, que mudou a vida, a personalidade de Pedro, as portas do inferno não prevalecerá contra a sua vida. Eu acho que aquele excesso de autoridade que Jesus deu para Pedro perante a todos, turbou o coração dele, e ele achou que ele era melhor do que todo mundo. Porque agora ele pede algo desigual. Todo mundo bebeu Coca-Cola, o outro fala, não, só bebo Fanta. Aí agora todo mundo foi lavar os pés. Ele diz, não, eu quero que comigo seja diferente. Comigo tem que lavar a mão, o pé, então já para fazer, faz direito tudo. Não entendeu nada mais uma vez. Por que eu falei para vocês que o processo aqui, eu não queria cair nesse crivo religioso de botar aqui a bacia. Porque tem gente que vai ficar igual o Pedro, pegando bacia, lavando o pé da esposa, lavando o pé do marido, mas nunca mudando. Lavando o pé do líder, lavando o pé do liderado, mas nunca muda. Ou seja, 10 anos na igreja, 50 anos na igreja, mas nunca mudou, sempre foi a mesma lacraia. A mesma lacraia a vida inteira. Eu digo lacraia também é uma espécie da minhoca aí, empanada. Então a gente vive, irmão, num ciclo, num vício. E presta atenção. E ele diz assim, Senhor, lave minha mão, lave meus pés, lava minha cabeça, lava tudo. Agora, a questão de lavar, vale a pena lembrar nesse episódio aqui, que era uma escrava. Provavelmente essa escrava ficava bem à beira da porta. Para todos que entrassem, ela pegasse ali e lavasse ali os pés. Então, qual era a posição comum? Alguém tirava as sandálias, né, abertas, ok? Daquela caminhada longa, e a escrava pegava e lavava os pés de todo mundo, independente da pessoa que estava vindo, com chulé ou não, pé bonito ou não, ela lavava o pé de todo mundo. Jesus, ele se faz como uma escrava, pega a toalha, pega a bacia e lava os pés. Só que ele é rei. Então ele assumiu a posição de um servo para que nós sejamos o quê? Servo. Fala para o vizinho, celular, tem uma vassoura te esperando. Já viu essa galera de hoje? Eu estou esperando a minha oportunidade. Todo mundo quer microfone, irmão. Oportunidade do instrumento. Não, estou esperando a minha oportunidade de pregar. Cara, o crente está aí, irmãos. A praça está vazia. Tem tanto lugar para pregar, irmãos. Tua família precisa ouvir o evangelho, teus amigos precisam ouvir o evangelho. Vai pregar para eles, irmãos. Aí Jesus, ele dá essa lição para Pedro, e Pedro falou, lava tudo. Aí presta atenção, verso 10, Jesus respondeu, a pessoa tomou o banho completo, só precisa lavar os pés, e assim ficará totalmente limpa. Vocês estão limpos, mas nem todos. Estava falando sobre Judas. Quando ele diz que a pessoa já tomou o banho, eu disse, irmão, agora eu vou perguntar aqui, quantos de vocês já tomaram banho no que eu vou colocar? Quem já é batizado nas águas? Beleza. Quem aqui na visão da igreja já frequenta uma célula? Beleza. Quem já é encontro com Deus? Quem já é reencontro? Quem é fruto fiel? Quem é consolidando? Agora, o que você faz com isso tudo? Nada. Para que pegar um balde? Quer tirar foto, botar na internet, no status? Quer fama? Para que, irmãos? Você acha que você precisa de balde, joelhar no pé? Não. Chega de falar, está na hora de fazer.
É o que ele está dizendo, irmãos. Então eu fiz tudo, eu já entreguei a vida para Jesus, já fui para o encontro, tudo. Só está faltando o quê? O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, está precisando servir. Está precisando servir, está precisando ser útil. Quem não trabalha sempre vai dar trabalho. Sempre. Quem não faz sempre vai reclamar de quem faz. Então qual é a briga que eu estou? Qual é o mundo que eu estou? Eu estou no grupo de quem está fazendo, ou eu estou no grupo de quem está criticando. É o que está acontecendo. E se Jesus não queimasse Pedro agora, não jogasse água fria na cabeça dele, Pedro ia inflamar outros também. Lava o meu pé, lava a minha mão, lava tudo. Já fez tudo, filho. O que está faltando agora? Agora é a hora da prática. O que quer dizer o lava-pé? Servir. Por que ele quer dizer servir? Porque ele pegou a função da escrava lá da porta e falou assim: no reino de Deus não há menor nem maior. No reino de Deus só conhece quando você ativa o chip de servir. Quando você começa a servir, Deus começa a te acompanhar. Quando você começa a servir, você começa a ficar em evidência no reino. Quando você começa a servir, a unção começa a te acompanhar. Não existe unção parada, irmãos. Porque eu canto, mas cadê a obra, irmãos? Porque eu prego, mas cadê? Porque eu faço, mas cadê? Porque eu dou aula, mas cadê? Tanto conhecimento, irmão, para si só, se tornou um pseudo da informação. 10 anos de igreja, ainda fica crente brigando porque o outro não fez, o outro não falou, o outro não visitou. Irmão, você está muito infantil ainda, irmãos. É muita infantilidade, irmãos. É muita infantilidade, é muita mesmo. Mas você tem ano pra caramba na igreja, beleza. Quero ver quando chegar lá no céu, de mão vazia, ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Lava o meu corpo, Senhor, lava a minha cabeça, lava tudo. Aí Jesus pega lá a pessoa que era paga da casa, a escrava da casa, que recebeu um salário de miséria, e ele se esvazia de senhor, de rei. Pega lá, Lucas, a escravazinha, e vai lá lavar o pé de todo mundo com a ferramenta dela. Algo imperceptível. Quem dava atenção à escrava? Todo mundo, deixa eu sair lavar o pé. Aí ele foi lá e pegou a profissão mais baixa de escrava, se fez nessa profissão, se habilitou para ela, para servir aqueles que estavam brigando por liderança, aqueles que estavam brigando por ministério. Está comigo aí, não? É fácil, né? Tipo assim, não é comigo não, né? Caramba, fala, Deus, né? É contigo, é comigo. Amém, irmão? Estamos juntos? No mesmo balde aqui, meu irmão. Todo mundo ensaboado hoje. Hoje a gente não vai lavar o pé de ninguém, não. A gente vai abrir o chuveiro para todo mundo mergulhar, irmão. Hoje vai rolar mangueira aqui, ó. Chamar o bombeiro para lavar todo mundo, porque não é possível, irmãos. O texto diz ainda mais à frente, vejam bem. Ele diz assim, depois de lavar tudo, os pés dele, verso 12, Jesus vestiu a capa novamente, tornou ao lugar no qual perguntou, voltou ao pé da mesa: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre. Aqui está a revelação do texto também. Vocês me chamam de mestre, tem razão. Ou seja, Jesus, ele falou assim: quem lavou o pé de vocês foi o mestre, na função de servo. Ou seja, o título não atrapalhou a função. Entende? Aí ele falou assim: eu sou mestre mesmo. Você vê por quê? Não é o maior para lavar o menor, é um para lavar o do outro. Ele falou assim: eu sou mestre. Então ele chamou a atenção com aquilo que ele é. Vocês têm razão porque eu sou. Ou seja, ele não anulou. Ele disse: não sou mestre, não sou servo. Essa coisa de humilde, todo mundo fala: não sou mestre, não sou servo. Não, eu sou mestre também sou servo. É o que Jesus quer passar, né? Eu sou mestre, também sou servo. Eu sei o que eu sou, mas eu sei o que eu devo fazer. Então ele falou: eu sou mestre, mas também sou servo. Uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Mais uma vez, lavar pés é servir. Vocês devem servir uns aos outros. Imagine você estar na mesa, onde tem um crédulo chamado Tomé. Você tem que lavar o pé dele. Imagine você estar numa mesa onde tem Pedro, que troca A por B, dia por noite. Você tem que lavar o pé dele. Imagine você estar numa mesa, se tivesse Judas Iscariote, tinha que lavar o pé dele também. Imagina. Então Jesus está dizendo para a gente uma lição: entre 11 não tem como escolher. Ele passou pelos 11. Então se eu quero servir, não tem que escolher os melhorzinhos para ficar na minha célula, nem um ministério menos barulhento, nem a igreja melhor. Se eu quiser servir, eu vou servir onde Deus a me enviar. Afinal de contas, ele mesmo disse: eu vos envio vocês como ovelha no meio dos lobos. Se você é discípulo de Jesus, para de ficar escolhendo.
a melhor igreja para ir, a menor cela para ir, a pessoa mais educada. Não, tem que servir, porque essa é a função sua, independente do quem você esteja. Não, porque eu quero pregar, agora eu quero pregar, né? Quero viajar de avião, quero pregar por aí. Não, vai pregar na favela, irmão. Vai pregar na comunidade, irmãos. Usa a tua rede social para expor o evangelho. Começa a fazer uns videozinhos e colocar. Vai lá, ó. Pastor, eu quero um esboço. Toma aqui depois do culto, te dou esboço. Vai lá e faça a sua pregação e coloca para todo mundo ver. Dá cara para bater, meu irmão. Dá cara para bater. Usa a rede social para evangelizar. Sim ou não? Não posta nada da igreja, diz que é do reino. E quando posta coach. E é fã de Pablo Marçal. Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre. Ele diz, eu sou. Eu lhe dei um exemplo a ser seguido no verso 15, amados. Eu lhe dei um exemplo a ser. Faça o que eu fiz a vocês. Eu lhe digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor. Presta atenção. Você nunca deve ter lido assim, ó. O escravo não é maior do que o seu senhor. Ou seja, eu tomei o lugar da escrava para dizer para vocês na prática como tem que ser feito. Ela não é maior do que eu. Se você for olhar o texto, Jesus não perdeu a autoridade, porque o servir não tira a autoridade de ninguém. O servir não diminui ninguém. E ele diz, olha, eu lhe dei um exemplo, faça o que eu fiz. Eu lhe digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante do que quem envia. Ou seja, entre eu, o mensageiro, e a mensagem é mais importante que eu. Então, o dia que tiveram mover no louvor e a igreja foi arrebatada, o dia que os pastores ou eu, qualquer um outro estiver pregando e a igreja for tomada, irmão, não é sobre nós não, irmão. A mensagem tem a responsabilidade dela. Somos apenas um canal. Quem fala é o Espírito. Os discípulos falaram assim, Senhor, como é que tu manda a gente ir? Eu não sei o que dizer. Imagine Jesus dentro de si. Ainda bem que vocês não sabem o que vão dizer, senão vocês iam estragar tudo. Ainda bem que vocês não sabem o que falar, senão vocês iam piorar tudo. O meu Espírito falará por vós. Tem alguém aí, meu irmão? Quando Isaías fala assim, Deus fala assim, a quem enviarei? Isaías fala, Senhor, só tem eu aqui, mas olha o crasso que eu sou. A minha boca. Quando Isaías vai dizer assim, meus lábios é lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, dá para entender que a gíria que estava no povo, no qual Isaías morava, no bairro dele, na cidade dele, na aldeia dele, era comum. O palavrão que estava na boca de A, B e C, Isaías falava a você, a mesma cultura mundana que tinha dentre os cidadãos de Isaías, Isaías também compactuava. Nessa que Isaías vai dizendo para Deus assim, ó, eu quero isso, Senhor, mas ó, não estou preparado. Isaías começa a falar qual o problema que impede ele ser o mensageiro de Deus. Porque imagine Isaías agora mudar a forma de falar e dizer que Deus está usando ele. Quantas pessoas vão, ontem você estava no baseado com a gente, vai dizer que está na igreja agora? Você está entendendo? Mas o Isaías começa a dizer para Deus assim, Senhor, o meu problema é meus lábios. Na hora que ele confessa, Deus libera um anjo e fala, vai lá, pecado confessado é pecado perdoado. O anjo vem com a brasa e toca justamente na deficiência moral e na ausência de ética de Isaías. O anjo toca nos lábios dele e a maldade do lábio de Isaías foi tirada. Se você hoje, essa noite, dizer para Deus qual é o ponto mais fraco seu, será o ponto mais forte. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, a graça de Deus vai sobrepujar. Aonde você era mais fraca, onde o muro era baixo, Deus vai levantar hoje, ó, camadas sobre a sua vida. Está entendendo hoje aí, não? Por quê? Porque maior no reino de Deus não é quem tem títulos, não é quem tem nome. Maior no reino de Deus é quem está disponível, é quem serve. A pergunta que não quer calar, alguém nessa noite quer servir ao Senhor, Pois Jesus sabia que, verso 12, desculpa, depois, ele diz, vocês entendem o que eu fiz? Aí ele vai terminar dizendo no 15, eu dei o exemplo a ser seguido, faça isso agora.
Eu lhe digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor. Verso 17, terminando. Agora vocês sabem essas coisas e serão felizes se as praticarem. Qual a moral dessa história toda? Maior não é quem tem mais título. Maior para Jesus aqui é quem está servindo. Quem está servindo se torna útil. E ele não mandou o maior, o pastor tem que dar um exemplo de humildade, servir os seus. Não, ele falou que tanto o pastor quanto o que chegou agora tem que fazer o mesmo trabalho. Ninguém precisa ficar mostrando, diminuindo o título, não. Até porque Jesus não deixou a unção dele para servir, ele foi servir com a unção dele. Diga para o seu do seu lado: você pode servir com a sua unção. Tem um lugar especial para você. Então o tema de nessa noite para nós hoje é servir. E servir quer dizer ser útil. E quem não serve, sempre vai dar trabalho. Na verdade, quem não serve para nada, né? A pessoa não serve para nada. Alguém aqui contrataria um funcionário para não saber fazer nada na sua empresa? E o reino de Deus tem que te aturar. Nenhum patrão ficaria pagando salário sem o cara produzir. Aí no reino de Deus tem que aturar você com essa cara de bolacha, né? Varão preguiçoso, varoa preguiçosa, espera tudo cair do céu. Cai do céu é chuva, e devia cair um meteoro na tua cabeça. Qualquer empresa comum, o patrão quer resultado. Aí no reino de Deus a gente fala: não, uma hora eu faço. A carta de demissão está na mesa hoje. Tem fila grande para entrar no teu lugar. Então olha para o seu celular e fala: deu ruim. E Deus pode dar baixa em CPF hoje, viu? Pode. Tem gente que está ouvindo a mensagem hoje. Se não se consertar, Deus empacota e leva. Para que mais um inútil no mundo? Para que mais um marido sem função, uma esposa sem função? Para que mais um filho sem missão? Para que mais um? Está roubando nosso ar, irmão. Deixa a gente respirar sossegado. Está comigo ou não está? Está de verdade ou não está? Devia estar com Jesus, irmão. Dá um abraço nesse queridinho do seu lado. Sopra um ar para ele e fala: toma, recebe teu ar agora de novo. Qual é a lição de Jesus aqui? Ele é rei, mas é útil. Agora você quer descobrir o porquê que essa parábola cresceu? Eu sempre falo para vocês: compram a Bíblia cronológica. Eu pedi a Amanda agora para comprar a Bíblia, a aplicação pessoal de estudo cronológica. Você vai ver coisas que você nunca via na Bíblia. É a mesma Bíblia, só que é colocada em ordem. É como se você pegasse o quebra-cabeça e montasse ele. No Evangelho de João não traz o que surgiu, ou o que surtiu para que isso pudesse ser trazido para a gente de uma forma prática. Mas o Lucas, ele detalha. O Lucas vai colocar justamente a raiz do problema. Sabe aquela coisa? Vai fazer um gabinete com um casal, Sugré. Aí o marido fala uma coisa, a outra fala outra, e vem a mãe, que estava ouvindo todo o princípio da Bíblia, da briga lá embaixo. A mãe fala: pastor, posso falar? Ele está errado, ela está errada. A história começou. Aí quebra tudo. Ele não é fofoqueiro. O Lucas não é fofoqueiro. Ele não fez fofoca, ele apenas trouxe a verdade. E ele traz para a gente hoje, nessa noite, Evangelho de São Lucas, capítulo 22, ele traz para nós, no verso 24, como isso surgiu. Preste atenção. Surgiu também uma discussão. Por que Jesus pegou a toalha e o balde para lavar? Porque alguém estava brigando, discussão. E que discussão era essa? Entre eles, acerca de qual deles deveria ser considerado mais importante. Em outras traduções de Bíblia, quem ia ficar como líder na ausência de Jesus. Então, dentro de uma disputa, quem manda, quem pode, Jesus falou assim: ninguém aqui entendeu nada do Evangelho. Vocês estão se sustentando nos títulos, na liderança. Já viu o cara não é líder, é co-líder de célula, ele chega cedo, faz tudo, tal, não sei o quê. Aí ele é líder de célula. Agora ele liga: já fizeram? Tem alguns líderes que falam assim: pastor, eu queria colocar o fulano de tal para ser o meu co-líder, porque ele trabalha muito. Eu falei: então não amaldiçoa ele não, filho.
Deixa ele sem liderança, deixa ele produzindo, porque às vezes parece que dá uma liderança, engessa a pessoa, ela fala, agora não, agora eu vou mandar, eita chicote. Então se o cara está produzindo sem liderança, time que ganha não mexe, deixa ele, vai botar como co-líder, vai ficar posudo, agora não vai querer fazer mais nada. Está comigo aí não? Tem alguém comigo? Então surgiu uma discussão acerca daqueles que deveriam ser considerados mais importantes. Mais importante é os que na verdade deveriam ficar no lugar de Jesus. Mas Jesus lhe ponderou: os reis das nações têm senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, não sereis assim, ao contrário com vocês. Aqui, o maior entre vós é como o mais jovem, ou seja, o mais velho deve ser igual ao mais jovem, né? Não, ele chegou agora. Bota lá, filho, Lucas 22, 24. Agora já estou até no 26. Entretanto, vós não sereis assim, ao contrário, o maior seja entre vós como o mais jovem. Já viu assim? As pessoas falam assim, por exemplo, não, estou aqui há mó tempão, chegou agora, deixa ele fazer, mais jovem. Só que é o que Jesus está dando a lição para a gente. Vocês são antigos. Já viu aquela cara que fala assim, ó, estou 10 anos em Rehobote, eu em 10 anos, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Obrigado pelo tempo. Eu tive um discipulado ontem com o pastor Isaac, dizendo para ele assim, Isaac, sabe o que é perder o primeiro amor? Aí ele falou, deixa eu falar a minha colocação. Tudo que eu fazia em Rehobotinha, e se eu não fizer mais, eu perdi como eu iniciei. Porque o texto de Apocalipse diz, eu tenho saudade das primeiras obras. A primeira obra não tinha ninguém para fazer, então eu vinha fazer. Agora porque tenho, não vem. Mas quem perde com isso? Eu. Aí o texto diz assim, ó, entre vós, porém, seja diferente. O maior entre vocês ocupa a posição no 27, queridão, lindo. Cadê o dos mais jovens aí, ó? 27. Quem é mais importante está na mesa e serve, não aquele que está. Ô amigo, eu estou em outra versão, né? Estou na King James. É esse mesmo. King James 26, vê se bate agora. Entretanto, não sereis assim, é isso? Muito obrigado. Entretanto, não sereis assim, ao contrário, o maior entre vocês seja como mais jovens. Eu estou mó tempão, mas o que um jovem está fazendo? Sempre quando entra alguém novo, batizado no primeiro amor, essa pessoa está enviada por Deus para a gente não perder o nosso. E a gente fica olhando ele fazer, a gente fala assim, caramba, já fui assim. Aí Deus está dando uma lição para a gente, então volta a fazer o que ele está fazendo. Quanto jejum você tinha na semana no primeiro amor? Pega um novo na fé, esse cara não deixa de jejuar. Olha quanta lição a gente está falando. Então é sobre um balde? Não, é sobre o que eu deixei de fazer. É sobre uma toalha, uma água? Não, é sobre aquilo que Deus está com saudade. O cara do primeiro amor, ele está no monte, o crente velho não vai para o monte. O cara do primeiro amor está com um livro, está com um caderno na mão escrevendo, mas o que é velho aqui fala, não, já sei tudo que o pastor vai falar. Se o pastor faltar, sou eu a pregar, você sabe como é que eu sou? Então, o que o texto está dizendo para a gente? O novo está não para te ausentar, o novo está para você se policiar. Olhem para os mais novos fazendo, aqueles que estão motivados, com a velocidade, estão com força, mas fica do lado. Se sobrar uma abra no balde, bota a mão, segura do lado. Se tiver uma oportunidade, pega nele do lado, porque é a prática. Jesus deixou o título, não deixou o título, mas ele pegou a função da escrava, de serva, e mostrou para todo mundo como deveria ser feito. Por isso que ele não se perdeu no ministério. Está comigo ou não está? Entretanto, não sereis assim, o contrário, o maior de vocês é como o mais jovem, aquele que governa sobre o que serve. Enquanto ou porquanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa, no caso, o cenário que está acontecendo ali, a mesa de Santa Ceia. Quem é maior, o que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura, não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Que esculacho essa palavra. Ele está dizendo assim, quem é maior? Quem está reclinado à mesa porque que vantagem tem? Vantagem é quem traz a comida. Então ele está reclinado na mesa.
Aí ele perdeu essa função toda da Santa Ceia, saiu da mesa, foi lá e pegou um balde e falou assim: vocês estão sendo honrados, estão na mesa, sim ou não? Sim. Mas contudo, maior é quem serve. Quem é maior no reino de Deus? Quem vê uma brecha e entra nela. Quem vê uma ausência e se prontifica nela. Quem é maior? Maior quem serve. Servir não é uma escolha, é uma necessidade. Não do reino dos céus, parece que a necessidade é de Deus, né? A quem enviarei? Deus vai dizer, é minha necessidade. Agora, se Isaías não se tornasse disponível, ele ia continuar o mesmo Isaías comum de todo mundo. Então duas pessoas ganham, Deus porque ele tem uma missão, e eu porque Deus me escolheu, sou privilegiado. Você imagina, o serviço me habilitou, ou seja, a unção, o compromisso tirou o pecado que tinha nos meus lábios. Como é que eu vou mudar de vida? Quando eu servir de coração, corpo e alma. Entendeu, Tirene? E como é que eu faço para servir de forma inteligente? Aonde eu pôr a mão, também põe meu coração. Você não vê Isaías com deslize. Ora. Isaías num dia acordou falando palavrão, no outro dia acordou falando da palavra. O profeta messiânico mais usado acerca do Messias foi ele. Quando eu digo profeta messiânico, aquele que falou 800 anos de Jesus nascer. O Senhor deu a revelação para Isaías daquilo que viria num tempo futuro. 800 anos depois, 700 e alguma coisa, Isaías já tinha visão de quem era Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todo mundo tem um versículo de Isaías na cabeça. Todo mundo tem. Um cara empoderado era para ser um Zé Ninguém se não tivesse disponibilizado. Mas ele decidiu tirar uma matrícula do trabalho. Ele decidiu sair mais cedo do trabalho. Ele decidiu ter um compromisso não com as coisas do mundo que irão perecer, mas com a obra de Deus também. Ele falou: Senhor, eu tenho que ser um sacrifício, tenho que ser um sacrifício. Então eu vou parar minha vida lá fora, eu vou ver o ponto de equilíbrio lá fora, para que eu possa ser um dispenseiro da sua graça. Aí Isaías estava envolvido com o povo, mas ele falou: algumas coisas eu vou ter que abandonar, algumas coisas eu vou ter que deixar, porque ninguém que conhece a Deus fica embaraçado nas coisas antigas. Aí ele vai e abandona tudo, e Deus fala: agora sim, qual é o problema? O que você precisa? Eu preciso mudar a minha forma de falar. Então, anjo, toca com os lábios aí, a brasa no lábio de Isaías. Imagine Isaías após ser trocado, ele vai começar a falar aquelas velhas coisas, mas não consegue. E tudo que ele diz, os que confiam no Senhor serão como águia, voarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Isaías começa a dizer aquilo que todo mundo gosta. Isaías 41:20, para que todos vejam e considerem que o Senhor fez essas coisas. Isaías 60, levanta, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Isaías 59, as mãos do Senhor não estão escolhidas, nem os seus ouvidos agravados, para que Ele possa falar com nós. Tem alguém recebendo aí, meu irmão? É só disponibilizar que o rolo começa a descer. Um cara que falava em palavrão em beira de esquina de bar é um cara que vai usar uma palavra profética do Novo Testamento, Lucas capítulo 4, Isaías 61. 800 anos ele não sabia o que ele estava falando. Mas não era. Quando eu entrego a vida para Jesus, decido mudar tudo, já não sou mais eu, é Ele. Aí vem os pensamentos do céu, aí vem os planejamentos do céu. Deus começa a dar missão, Deus começa a dar visão para você. Aí Ele vai dizer: porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Meu irmão, você tem noção do que é isso? Antigamente era a cultura do lugar, antigamente era a língua do lugar. Agora Ele faz: porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas acerca do seu reino, me enviou para libertar os cativos e oprimidos do diabo, para quebrar as grilhões e as correntes do inimigo. Alguém pode receber isso nessa noite? Deus faz de um cachaceiro um pregador. Como é que isso pode ser uma realidade na sua vida? É só você tirar esse aplicativo do Tigrinho. É só você começar a aliviar o seu Instagram. Na verdade, nem aliviar, deixar de ter Instagram. Porque se você não sabe se comportar com aquilo que Deus colocou para você, chamado livre-arbítrio, não foge da aparência do mal. É só você mudar a sua cultura. É só você mudar meia dúzia de amigos seus. E esses meia dúzias não é perder, é colocar outros mais alinhados. Porque a águia anda com a águia. Ficar andando com pão, vai a vida inteira falar, quer pregar e vai. Por que, pastor, da minha vida não sai um louvor? Porque está com pombo.
Mas quando você começa a andar com águia, Ele vai dizer: abre a tua boca que eu te encherei. Dá um catuque quem está do seu lado aí, pelo amor de Deus. Fala: está na hora de voar, rapaz. Reage no seu lugar aí, em nome de Jesus. Levante a sua mão para adorar ao Senhor. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória E todo o seu amor, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. A gente tem um conceito de humildade e pobreza. Quem já ouviu falar? O varão é humilde porque mora na rua projetada, porque a casa dele é de telha. O varão humilde é o carro dele, é um Chevette 79. A gente fala: o varão é humilde porque não tem etiqueta na roupa. Irmãos, o nome disso é ausência de riqueza ou de benefícios. Eu posso dizer com toda a verdade, o nome disso talvez é pobreza. Pobreza e miséria é outro mundo, tá, pessoal? É uma pobreza. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é comportamento. E não tem como medir oportunidade se você é humilde porque você anda de Fusca. Na verdade, a tua condição financeira faz com que você seja escravo da sua humildade. Quer dizer, a pessoa: fulano não tem nada e posudo. Já viu alguém assim que não tem nada? Como é que tem uma frase assim? Já viu alguém, não? Como é? Fulano não tem nada e é o quê? Marrento? É o quê? Não é isso. O fulano não tem nada. Tem um jargão para isso aí. Fulano não tem nada emitido, sei lá. Mas vamos lá. Irmãos, a gente chama de humilde aquilo que não é para ser chamado de humilde. O que é humilde, irmãos? Humilde, uma vez, foi o Barack Obama descendo do avião. Tinha um soldado batendo continência para ele. E ele passou acelerado no cara. Quando ele se tocou, ele foi lá na condição de presidente. Porque humildade não é quando você está embaixo. Humildade é quando você está lá em cima. Aí você vai saber da sua raiz. Aí ele volta e cumprimenta aquele soldado. Continência para ele, aperta a mão dele. Lembra do que Jesus fez? Saiu da mesa, foi lá na serva. Lembra o que Barack Obama fez? Foi lá como presidente, não perdeu o título, mas reconheceu a função do escravo. Como é que você sabe se você é humilde ou não? Porque a questão é essa aqui, lógica aqui. Que Jesus está querendo dar um chá de cadeira dele. É quando o teu salário ficar 10 vezes mais. Ai, crente. É. E você continuar com a mesma esposa. Continuar com a mesma igreja. Continuar sendo dizimista. Como é que você é humilde? Quando você mudar de carro, comprar um 2026? Porque antigamente você chegava com um velho e falava, o irmão do estacionamento falava: aí irmão, coloca aqui, esse negócio velho deixa aí. Hoje não, você quer ir para a igreja da Barra. Por quê? Porque lá tem um estacionamento com a sua vaga. Lá tem aquele negócio que faz assim, ó, sinalizador aqui, parece até um aeroporto, né? Como é que eu me considero humilde? Eu posso mudar de geografia, mas não posso abandonar a minha simplicidade, porque eu sei de onde que Ele me tirou. Está entendendo? Então humildade não dá para se medir ela, não se meça a autoridade quando eu não tenho a humildade, quando eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu vou ser o que vocês. Esses apelidos que nós demos aí é chacota. A gente na verdade está zombando essas pessoas. Então como é que a gente vai entender? Por exemplo, Jesus era rei, era senhor, sim ou não? E mesmo assim não deixou a função de servo. Uma vez eu estava ouvindo um pastor falar que ele chegou numa igreja de uma cidade muito pequena. Ele foi atendido pelo irmão no estacionamento, que segurou a pasta dele, o pastor convidado. E esse irmão levou esse pastor convidado até o gabinete do pastor. E quando chegou lá, esse pastor que foi convidado falou: pô, irmão, muito gentil. Aí o pastor dessa igreja falou: ele é o juiz da cidade.
o juiz da cidade levando bolsa, no estacionamento, na recepção. Você está entendendo o que é humildade? É quando o que é grande na sua vida não ocupa a parte principal da sua vida. É quando você não muda a sua essência. Claro, tem algumas coisas que você vai habilitar. Estou acessível sempre, mas sempre disponível. Depois que você se tornar um médico, tiver consultório, você não vai dar para ficar atendendo todo mundo no telefone como você fazia. Entendeu? Está disponível sempre, mas nem sempre acessível. Mas quando a gente tange a humildade, não é quando você mora numa comunidade, quando você tem uma casa de um valor desprovido, bem inferior, não é isso. A humildade prestada na Bíblia é quando Deus se enobrece mesmo, quando você começa a ser exaltado, né? Igual a Tiene fala, mãe foi exaltada, quando você está num nível de excelência, Deus resolveu te abençoar, tudo que você faz dá certo, mas você não perdeu a tua essência. As pessoas olham para você e vê a característica de um servo, elas ficam constrangidas. Você está entendendo que Jesus está dando uma lição para a gente? Agora tem um texto aqui que traz muito para a gente essa alegoria, para a gente fechar, daqui a uma hora. Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas 37, verso 36. Posso ler? LVT. Você é brabo, Arthur. Vamos lá. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Foi à sua casa e tomou o lugar da mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora. Pessoal, esse texto é diferente da casa em que a Marta unge os pés de Jesus. Tem um monte de gente fazendo confusão com isso. Mesmo depois daquela explicação, um monte de gente se embolando. Essa é pecadora, tá legal? Essa é pecadora. Alguns vão dizer possível Madala, ok? Uma pecadora soube que estava ali jantando, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando com lágrimas, caiu aos pés dele e secou com o cabelo e continuou a beijá-lo de forma que o perfume perfumou ele, o perfume encheu a casa, ao ser derramado aquele odor espalhou por todos os lugares, ao ponto de chamar a atenção de quem? Do dono da casa. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse: se esse homem soubesse, se ele fosse profeta de verdade, saberia que tipo de mulher é essa tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus lhe disse ao fariseu: Simão, tem algo para lhe dizer. Diga, mestre, respondeu ele. O fariseu, lembrando que é um doutor da lei, é alguém que entende muito o que Jesus vai falar. Ele disse assim, 41 ao 43. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a duas pessoas. A um 500 moedas de prata e uma outra dela 50 moedas de prata. Como nenhum dos dois devedores conseguiu lhe pagar, generosamente ele perdoou ambos, tanto de 500 quanto de 50, cancelou a dívida deles. Qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu, suponhando que aquele que perdoou muito, a dívida maior, outrora, de 500 moedas. Jesus disse para ele assim: está certo, você acertou. Então voltou para a mulher e disse a Simão: veja, essa mulher ajoelhada aqui, quando entrei na sua casa, você não me ofereceu uma água para lavar os meus pés, mas ela lavou meus pés com suas lágrimas e secou com o seu cabelo. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu um óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados delas, que são muitos, Simão, 500 moedas, foram perdoados. Por isso ela demonstrou grande amor por mim. Mas a pessoa a quem foi pouca perdoada, pouca demonstra amor. Jesus então disse àquela mulher: seus pecados estão perdoados. No verso 50, Jesus disse a ela: a sua fé te salvou, vá em paz. De tudo que eu falei, nós encontramos aqui agora: só serve quem é grato. Repete comigo: só serve quem é grato. Se esse camarada está sentado do teu lado, não tem uma demonstração de salvação, não tem um fruto do Espírito, o que ele vai fazer? Vai atrapalhar a gente. Se não tem uma transformação de vida, se não tem um testemunho de um ex que era, que fazia, em que não faz mais, vai fazer o que no meio da gente? Agora, se tem uma mulher pecadora
em que estava escravizada pela carne, pelo lado sexual, rendida ao poder da escravidão, da sedução carnal, quando ela encontra Jesus, Jesus a transforma ela. O que ela faz? Ela serve, mesmo na casa de um fariseu. Ela entra, se lança aos pés dele. Mesmo na cultura antiga, sendo mulher, seria talvez uma desonra fazer tamanha proeza, mas ela não está nem aí. Ela fala assim: a minha vida já não é mais minha. Ela decide romper barreiras das críticas. Ela abre o seu frasco de perfume, pega o seu cabelo, que é algo escondido. Você vê no Oriente Médio até hoje, no Oriente Médio, até hoje, naqueles tempos também, ela desfaz daquilo que é íntimo dela e lança aos pés de Jesus, enxuga os cabelos, o pé dele com o cabelo dela. E me veio um crítico dizendo: ela é pecadora. Se ele soubesse, ele não disse, ele sussurrou e Jesus decifrou. Se ele soubesse, se ele fosse profeta de verdade, ele saberia quem é essa mulher aí. Essa mulher é má, afamada aí demais. Essa mulher não serve não. Isso é produto de desejos de homens aí. Aí Jesus, ouvindo isso, honrando a fé daquela mulher, ele traz essa analogia dizendo: Simão, tinha duas pessoas, uma devia 500, outra devia 50. A dívida da mulher era 500, a vida de Simão, a dívida dele era de 50. Aí Jesus disse assim: os dois não tinham como pagar, nem você ou nem ela. Ou seja, Simão estava debaixo daquela pessoa da graça de Jesus aos olhos dele. Simão, por melhor que ele conhecia a palavra, por mais que ele fosse ainda ali um fariseu, alguém douto da palavra, ele não poderia se salvar, porque a graça estava de frente dele. Então, a dívida dele era pequena se comparada àquela mulher, porque ele conhecia a lei, talvez era um conservador, um homem de boa reputação. Que o farisaísmo era mal falado como a gente fala: o fulano é fariseu. O fariseu era alguém douto da lei, como Nicodemos, né? Alguém de muita sabedoria, de grande relevância, mas que não conhecia a graça. O problema do fariseu não era a lei que ele conhecia, mas era a graça que ele rejeitou. Aí nesse momento Jesus fala sobre o fariseu e sobre a mulher. Ele diz: a dívida dela é de 500 moedas e a sua de 50. Aí Jesus começa a jogar na cara dele: entrei na tua casa, o ato que a gente está falando, você não me deu um balde de água para lavar meus pés, você não me deu um copo de água para beber, você não ungiu a minha cabeça com óleo, você não me beijou, cumprimento de saudação, você ficou estático na sua ou na minha. Você está criticando essa mulher? Aí chega a frase emblemática para a gente: quem é muito perdoado serve muito. Quem é muito perdoado, quem sabe de onde saiu, meu irmão, não tem dificuldade, não tem chuva, não tem dia de crise, não tem dor de barriga, sabe, irmãos? Quem sabe de onde Deus tirou, não tem crise, não tem essa coisa que não quero fazer, vou abandonar tudo, não tem opção. Por quê? Porque eu reconheço de onde Ele me tirou. Eu sei o velho homem que eu era, eu sei a velha história que eu carregava. Então daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Agora, quando a pessoa se dá num luxo de ser um fariseu, né, não com essa mensagem, está no tempo da crítica. Você vê que nesse cenário, quem não faz sempre critica quem faz. Então não é exclusividade sua na sua casa, não é exclusividade sua no seu trabalho, não é exclusividade sua na sua cela ou aqui na igreja. Quem não faz sempre vai ficar de olho em quem faz. Quem não tem adoração vai ficar sempre de olho em quem adora. Quem não dá sempre vai ficar de olho em quem dá. A mulher pegou tudo que ela tinha de melhor e colocou. Ele não deu nada. E na casa dele tinha água, na casa dele tinha óleo, na casa dele tinha bacia, tinha toalha. Ele poderia fazer tudo, mas na verdade a crítica é o que engloba o coração dele. E a quem é muito perdoado é muito grato. Qual o testemunho de hoje? É do Rossi, não? É do Rossi? É, o dele está pronto aí? Bota aí o testemunho de alguém que já foi do tráfico de droga. É assim que eu falo, Rossi. A paz do Senhor, igreja, tudo bom? Meu nome é Paulo. Eles brincam com o pastor deles, né, mano? Ela, sou líder, estou como líder, né, da célula Salmos 23, e é um prazer, né, fazer parte disso tudo. Eu sou Rafaela, né, casada com o Rossi, faço parte do Ministério de Louvor, né, da Robot Music, né. Estamos como líderes, né, da célula Salmos 23, temos 3 filhos,
e somos casados há 17 anos. A minha vida antes de Jesus, antes do ministério, né, era uma vida de muita tribulação, né, muito, assim que eu posso dizer, é uma vida triste, né, porque para a sociedade eu não valia nada, não tinha mais jeito, né, estou um pouquinho nervoso, né, porque assim, contar da minha história antes de Jesus eu acho um pouco triste, mas a gente precisa falar para edificar outras pessoas, né? Porque aqui a gente vai ver realmente o que Deus fez na nossa vida, né? O que Ele faz, né? O que Ele transforma a pessoa, né? Porque para a sociedade eu não tinha mais jeito, mas para Deus a gente tem jeito, né? E assim, eu vivi uma vida antes de Cristo, posso dizer que destruída, né? Não podendo dar um valor para minha esposa, não dar um valor legal para meus filhos, né? Vivendo no tráfico de drogas, né? Onde era tudo perdido, né? Para muita gente ali é perdido, mas a graça do Senhor, a bondade do Senhor me alcançou, né? Sou muito grato por Deus, né? Viveu uma vida de traição, né? Ele, né, em adultério, né? E conforme ele fazia essas coisas, né? Porque conforme a vida que ele vivia, ele tinha facilidade para fazer essas coisas, né? E através disso eu vivia brigando com um monte de mulher na rua, né? Vivia uma vida frustrada, né? Uma vida que, né, a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, mas a gente não sente paz, a gente sabe que está faltando algo, né? E a gente, na verdade, não sabia o que era isso, né? Porque a gente não tinha conhecimento, assim, né, de Jesus, de Deus, né? Não tinha ninguém para apresentar, assim, pra gente, né? E a gente vivia essa vida, assim, né? Uma vida de brigas, né? Quando a gente chegou na igreja, né? Eu era o que a Rafa acabou de falar, dizer, né? Sim, como eu falei, para a sociedade não valia nada, né? Eu era um traficante de droga, né? E eu tinha tudo para não dar certo, né? Tinha minha esposa, né? Que não era certo o que eu fazia por ela, né? E é o que o mundo me oferecia, era isso, entendeu? O mundo me oferecia isso. Tinha uma venda dos olhos, né? Onde o diabo, ele acha, que a gente pensa que ele dá tudo pra gente, mas acaba ele não dando nada, né? Porque isso tudo é ilusão, né? Isso é o prazer da nossa carne, né? Graças a Deus, né? Deus me deu a oportunidade, né, de restaurar meu casamento, restaurar minha família, minha casa, né, onde estava perdido, né. Hoje com Cristo eu posso dizer que eu sou uma nova criatura, né, porque vivo uma vida de paz, de alegria, ao lado da minha esposa maravilhosa, dos meus filhos. Agora com Jesus eu tenho que ensinar para meus filhos, né. A Bíblia mesmo nos ensina o caminho que a criança deve andar. Hoje eu tenho essa oportunidade de levar aquilo para meus filhos, aonde eu não tinha, né, essa oportunidade, né, de falar de Jesus. A transformação que Deus fez na nossa vida, né, foi uma coisa maravilhosa. Então, da minha história profissional, eu digo, foi um fruto de oração da Rafaela, onde ela pediu algo a Deus que pudesse me dar, né. Hoje eu trabalho na construção civil, sou pintor, né, aonde eu não tinha nada, eu nem pensava em trabalhar. Deus foi mudando, né, foi mudando o caráter, foi mudando o jeito de viver, o jeito de pensar, o jeito de falar, e agora com Cristo a gente tem isso tudo, né? E é tudo maravilhoso isso, né? Onde a gente chega, a gente pode levar a essência de Jesus, a palavra de Deus, né? Pode, né, falar para as pessoas também que não conhecem. Aquilo que Ele fez na minha vida, a gente precisa falar também para as pessoas também que não conhecem ainda, né? Essa bondade de Deus, né, na nossa vida. Eu fico muito feliz por isso tudo. Hoje eu tenho uma profissão na carteira, né? E com Deus, com Jesus na nossa vida, isso tudo dá certo, né? Eu sou muito grata, né, a Deus pelo homem que meu esposo se tornou hoje, né? Nem, assim, acho que lá atrás eu nunca imaginaria viver o que eu vivo hoje, né? Eu admiro muito ele. É um homem que é trabalhador, não deixa faltar nada pra mim, nem para os filhos dele. Se ele tiver que... Ele vai trabalhar, se tiver que trabalhar à noite, ele também vai. Eu hoje vivo algo assim com Deus, que eu sou muito grata. Eu sou muito grata mesmo, sou muito grata por Rehoboth, né? Hoje está completando 8 anos que a gente se batizou em Rehoboth, né? E, assim, eu lembro que nessa época que a gente se batizou, foi a época que a gente viveu algo que a gente pensou que a gente nem ia estar aqui, né? Hoje, para contar um testemunho, né? Para falar, né? E isso é algo que, assim,
que eu sou muito grata mesmo pela igreja, pelos pastores, por tudo que a igreja proporciona pra gente, né? Hoje a gente tem, né, uma visão de mente assim que a gente nunca imaginava que teria, né? Porque quando você vive dentro da favela, você só vive aquilo ali, aquele mundo ali. Você nunca pensa em viver algo maior do que isso. Você pensa que aquilo dali é tudo que você tem, né? E hoje não, hoje a gente trabalha, a gente tenta dar o melhor para os nossos filhos, né? Ver eles crescer na presença do Senhor. Isso é muito gratificante. Eu vejo Jesus na vida dos meus filhos em cada detalhe, né? Eu vejo o temor que eles têm, né, em Cristo. E é isso. Família significa amor. Amor, união. A igreja Rehobote, Eu falo que a igreja Rehobote significa cuidado. significa pastor, o cuidado, né? O carinho, né? A gente pode falar até o amor por pessoas, né? Por vidas. Eu acho que também paternidade. Eu acho que, assim, hoje, assim, o cuidado que os pastores têm conosco, né? Eu vivo esse cuidado. Eu acredito que nem meus pais, assim, né? Hoje eu não tenho meu pai quando eu cheguei na igreja. Eu perdi meu pai em 2015 e eu cheguei na igreja em 2016. E eu senti esse cuidado de pai para filho, de mãe para filha, sabe? Eu acredito que os pastores significam isso, paternidade. 10 anos de Rehobote, pra mim isso tudo é edificante, é maravilhoso fazer parte disso tudo, né? Vou fazer agora 9 anos com a Rehobote e assim, eu nunca olhei para trás, eu nunca pensei de desistir, porque reconhecer o que Deus fez na minha vida, eu não posso olhar para trás, né? Jogar tudo a perder, jogar tudo fora. Eu sou muito feliz dos pastores que a gente tem, né? Da onde as palavras que mudou a nossa vida, né? Eu sou muito apaixonado. Rehobote faz 10! Uau! Dá o melhor aí, querido, vai. Esse é o evangelho que a gente prega, pessoal. Esse é o evangelho que transforma. Aí você procura onde está a Rafa e o Ross. Fica de pé os dois. Sempre sentado em algum lugar da igreja. Liderando uma célula, né? Com seus filhos na presença. Presente em tudo. Líder de célula. Rafa atua no Ministério de Louvor. Sempre que tem uma oportunidade, esse jovem nobre aí, que é um pintor hoje, profissional, está nos ajudando em alguma outra obra da igreja. Um homem que não tinha profissão, nunca tinha assinado carteira. Eu me lembro um dia, gente, rebobina isso na internet. Lembro um dia que o paizão disse que o paizão falou que estava mexendo, também era outro perverso, um gatunete. Mexendo um gatunete lá em cima. Aí me chegou o Rossi com uma Bíblia desse tamanho na mão, né? Aí me chegou o Rossi com uma Bíblia grande na mão. Tá fazendo o quê, rapaz? Desce daí. Vem cá os dois, por favor. Vem cá. Vocês dois. Os três. Vem cá, os três pateta. Rapidinho, sobe aqui. Por quê? Porque Deus, ele transforma. Eu não acredito. Assim, Rossi, você não vai me levar não. Vem cá, filho. Eu vou falar algo para eles entenderem. O Rossi hoje é um mosca morta. Quer ver? Olha só. Cadê o fuzil, mano? Vai tirar não? Vai tirar não? Por quê, cara? Era um cara hoje que não tem reação. Literalmente nós vemos aqui o fruto. Deixa eu falar dessa mulher aqui. Faz assim, Ross. Ô, Rafaela. Faz assim com vontade. Sabe qual era o nome dela? Rafa. E o sobrenome? Popó. Lembra das vezes que ele deu nó nela lá? Ela ia lá e espancava as meninas. Essa menina hoje cuida de meninas, cuida de vidas. Olha o que Deus faz, irmão. Esse evangelho é o evangelho que a gente... Paizão, você está com vergonha? Vem cá, paizão. Não estou com vergonha não, mas está sentado ali, não quer vir não. Irmãos, essa é a realidade
dos nossos dias, irmãos. A mulher pecadora, em que serve. Quando nós olhamos isso aqui, irmãos, não sei quantos têm a mesma história já tiveram. Para nós isso aqui é um motivo de falar assim, valeu a pena já. É menos um, meu irmão, que estava numa esquina, irmãos. É menos um, sabe, sendo desleal à família. Hoje está aí a Raíssa, cadê a filhota? Está grande demais, está aqui não? Raíssa? Está por aí, cadê Rai? Ô Rai, filha da... Fica de pé, Rafa. Olha lá aquela menina que tem tanto a aprender com a mãe hoje. Olha lá, popozinha. E tem os 2 popozinhos também assim. Cauê, que está lá no Ministério Infantil. Irmãos, é sobre isso que a gente vive. Quem era e não é mais. Quem fazia e não faz mais. Não precisa ter um testemunho tão assim também não, tá, pessoal? Fica tranquilo, o seu já é válido. O seu já é válido. Esse evangelho é o que credencia a gente a pregar Jesus, o que dá legitimidade para a gente a falar de Jesus. Rosso tem 8 anos, 9 com a gente. Eu me lembro um dia em que a Rafa me ligou chorando, está no outro testemunho, né? Em que foi gravado ali na sala, mas o áudio não ficou bom. A Rafa me ligou e falou: pastor, vão matar o Rosso, falaram que vão matar ele. Eu falei: vai não, filho. Se o cara nasceu em Cristo, vai não. Ninguém toca não, irmão. As pessoas só ameaçam aqueles que vivem em cima do muro. Quem está em Cristo não mata não. Eu falei: não está não, pode falar com ele que não vai matar não. A gente vai aí. Um dia um irmão contando, agora depois de muito tempo, as tentativas que o inimigo teve de tirar a vida dele. Aí certo irmão estava numa barbearia, aí falou, acho que o nome da igreja, aí falou o nome dele, falou: pô, aquele cara lá. Me lembro do episódio que ele disse que te viram na esquina e foram buscar arma para te matar, e quando chegaram você não estava mais na esquina. E hoje nós temos você aqui. Outubro, comemorando 10 anos, no altar do Senhor, ao lado da sua esposa, olhando os prodígios e maravilhas que Deus faz na sua vida. Quem é nascido de Deus, o inimigo não toca. Não toca. Rafinha, hoje é atestado para a gente que ele é um novo homem, né? Uma nova criatura. Qual a diferença exagerada que você vê na vida do seu marido assim? Algo assim que nem nos seus maiores sonhos você achava que ia demorar muito e que você vê hoje assim no Ross. Talvez esteja alguém aqui hoje que precise disso. Hoje eu vejo que ele é uma pessoa mais calma, né? Aí os maridos brabo. Falando que Deus é usar a vida da Rafa agora. Olha só, qual é o conselho que você dá então para ficar calmo igual o Ross? Se converter de verdade, né? É sobre isso, Rafa. Só estou querendo fazer pegadinha com você. A gente sabe, na verdade, a transformação que tem na vida dele é notória. É notório. Hoje a gente fala mosca morta, que é um atributo que a gente diz, né? Faz mal a ninguém, né? A gente vê que na verdade você é um homem transformado. As leis e os frutos do Espírito jazem em você. Nós agradecemos a Deus pela sua transformação, pela sua perseverança. O resultado que todo pastor e líder quer é o seguinte: é a mudança de vida. E hoje você está sendo testemunha para 2.000 pessoas aqui que você era um mês, né? E você não é mais. E há 9 anos você vem conduzindo a sua família. Que Deus te abençoe por mais 9, por mais 10. Somos gratos porque um resultado aqui de Rehoboth está bem nítido nos nossos olhos aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. De Popó a levita. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja
Levante suas mãos, diga: eu entrego tudo. Tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo. Chama ele de amado, vai. Meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado. receba tudo. Vem cá, Rossi, vem cá, Rafaela, fica aqui, por favor. Você tem vida mudada, Rossi? Então chama quem quer mudar de vida para o altar. A paz do Senhor, igreja. Amém? Então, eu gostaria nessa noite aqui agora, do mesmo jeito que Deus fez na minha vida, transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua também. Queria convidar essa noite essa pessoa ainda, que não aceitou Jesus ainda, que aceitou e por um motivo, por um descuido, se afastou. Vem aqui na frente que a gente vai estar orando por você. Quem é a primeira pessoa essa noite? Aceitar Jesus ou voltar para Jesus? Vamos lá, gente. Crê, só crê mesmo. Crê nele. Que Deus, Ele transforma, Ele cura, Ele restaura.